Cristo desfez a inimizade entre os homens. Infelizmente, o povo de Israel se prendeu num exclusivismo religioso. E nesse exclusivismo religioso, ele trouxe uma forte parede de separação entre o povo judeu e o povo gentil. Eles começaram, irmãos, se orgulharem e se vangloriarem pela parte de cima da aliança abrâmica, esquecendo-se do seu papel quanto à parte de baixo da aliança abrâmica. Eles começaram a criar um sentimento de animosidade para com os gentios, e todo tipo de má vontade, toda aversão, todo rancor e todo ressentimento brotava no coração deles. Os judeus começaram a olhar para os gentios como um povo incircunciso, como um povo indigno da presença de Deus, como um povo que para nada prestava, apenas como combustível, como madeira que deveria mesmo queimar no fogo do inferno. Haja vista, irmãos, nós vemos já um traço desse pensamento preconceituoso, desse exclusivismo religioso, quando citamos o profeta Jonas. Ele teve muita relutância de levar o evangelho, de levar a mensagem do arrependimento e fé para os ninivitas. E esse sentimento, na época de Jesus, estava muito aflorado. Existem comentaristas que falam que não era permitido a um judeu, para você ter ideia, socorrer uma mulher gentílica que tivesse prestes a dar à luz, porque assim ele estaria trazendo a vida mais um gentil que não merecia misericórdia da parte deles. Para os judeus, os gentios eram considerados como cachorros sarmentos, como cachorros que deveriam ser enxotados, que não deveriam ser beneficiados com a aliança que Deus fez com os judeus. Aleluia, para a parte dos judeus. E essa animosidade, ela existia não somente do judeu para com o gentio. A Bíblia mostra em Lucas capítulo 9, versículos 51 e 56, que os samaritanos também não receberam Jesus. Certa vez, Jesus intentou hospedar-se, passar por uma aldeia samaritana, e aqueles moradores de lá disseram: aqui você não entra. Se você entrar aqui, vai sofrer duras consequências. Então João e Tiago, filhos de Zebedeu, se dirigiram a Deus e disseram: Senhor, que absurdo, permita-nos que oremos ao Pai e Ele mande destruir esses incircuncisos, esses miseráveis gentis. Então logo sofreram ali a repreensão de Jesus, dizendo que Ele não veio para condenar, Ele veio para salvar os povos. Aleluia. Certa vez também no ministério de Jesus, ele tentou entrar na região de Decápolis, ali naquele episódio que ele expulsou o demoniado, a legião de demônios sobre aquele gadareno. E em Lucas capítulo 8, versículo 26 e 39, registra essa passagem. Aqueles gentios expulsaram Jesus da região de Decápolis e não permitiram que eles entraram por ocasião da perda que eles tiveram com os porcos, quando os demônios, as legiões saíram do gadareno. Aleluia. Então, conforme dito ali no versículo 12 do capítulo 2 de Efésios, os gentios estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos da aliança das promessas, não tendo esperança, e sem Deus no mundo, o Deus verdadeiro, eles não conheciam. Aleluia. Mas Jesus empreendeu esforços para alcançar e derrubar essas barreiras que afastavam os gentios da salvação. E nós podemos, irmãos, fazer um pequeno lembrete nesse momento da grande comissão que Jesus fez aos seus apóstolos, ali em Mateus capítulo 28, versículo 18 e 20,
já depois que Cristo havia ressuscitado, e já estava com os apóstolos ali na iminência de ser assunto aos céus. Então ele lembra para os seus, ele comissiona para os seus apóstolos que eles deveriam ir e fazer discípulos de todas as nações, e que eles deveriam ser testemunha não só em Jerusalém, mas também em Judéia, Samaria e até os confins da terra, conforme Atos capítulo 1, versículo 8. Mas uma grande barreira de separação dividia o povo judeu, preso em seu exclusivismo religioso, em seu preconceito que estava arraigado no coração dos discípulos de Jesus, para com o povo gentio. E quando nós vamos refletir sobre o teor dessa grande comissão de Jesus aos apóstolos, eu trago aqui uma citação do livro Fator Melquisedeque. No final da aula nós iremos apresentar melhor essa referência para que você possa estudar e adquirir, se assim desejar. O livro comenta o seguinte sobre a grande comissão. Jesus deu a grande comissão aos discípulos inesperadamente? Será que atirou a mesma sobre eles no último momento, sem aviso prévio, e depois subiu aos céus, antes que tivesse a oportunidade de conversar sobre a possibilidade de colocarem em prática? Ele não demonstrou quais os meios para cumpri-la? Quantas vezes os cristãos leem os 4 evangelhos sem perceber a abundante evidência fornecida por Deus para uma conclusão justamente oposta? Considere, por exemplo, como Jesus se utilizou compassivamente dos seguintes encontros com gentios e samaritanos, a fim de ajudar seus discípulos a pensarem em termos transculturais. Aleluia. Então, a grande comissão não foi uma ideia tardia de última hora que Jesus, quando estava para subir aos céus, pensou assim, sim, faltou mais algum ensinamento. Olhe, tudo que eu falei, vocês também não podem esquecer disso. Não, não foi isso, irmãos. A grande comissão não foi algo novo que ele trouxe no último momento do seu ministério. A grande comissão, ela foi sendo construída, onde Cristo agiu de forma intencional, derrubando tijolo por tijolo dessa grande parede de separação religiosa que separava o povo judeu da linha de baixo de Abraão, do seu compromisso missionário, do seu compromisso de abençoar todas as famílias da terra. Vejamos o próximo slide, que tem como título Os Esforços de Jesus. E nesse slide nós temos uma imagem que é a derrubada do Muro de Berlim, o muro que separava as duas Alemanhas, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. E nós temos nessa imagem um rapaz dando marteladas, quebrando o muro. E grandes foram as barreiras até chegar à queda do Muro de Berlim. E, irmãos, grande foi o trabalho de Jesus para destruir o muro de separação, a cegueira espiritual, que é o tópico 1 da nossa revista. Cristo desfez a inimizade entre os homens, a inimizade que tinha entre o povo judeu e o povo gentio. Nós queremos falar aqui nesses tópicos que estão elencados aqui nesses slides. Nós queremos falar um por um as profecias messiânicas. Nós queremos falar sobre sangue gentios, sobre os 3 magos e a fuga para o Egito, a mensagem de João Batista, a Galileia dos gentios, a fé do centurião romano, o carinho com os samaritanos, Jesus em Nazaré, a purificação do templo e a mulher cirofenícia, para que vocês possam ver como que Jesus derrubou, não somente pela cruz, mas foi um trabalho continuado em que ele tirou tijolo por tijolo desse muro tão ferrenho de separação. E esse muro, irmãos, era um muro que existia não só de forma figurada, mas ele existia de forma literal. Comentaristas mencionam, Flávio Joséfo, por exemplo, fala que no templo de Jerusalém existia um muro de 1,5 metro que separava, que limitava o acesso dos gentios ao templo. E este muro tinha 13 placas com dizeres: não ultrapasse esse muro, porque senão você vai profanar o templo. Senão você vai morrer, você vai profanar o templo. Somente os judeus podiam se aproximar no principal dos pátios, mas os gentios tinham que ficar bem atrás.
Aleluia. Glória a Deus. Inclusive, o comentarista da revista faz a menção em Atos capítulo 21, versículo 28 e 30, que um dos motivos da prisão de Paulo em Jerusalém, ele foi acusado de ele ter entrado no templo com os gregos, profanando o templo. Então ele entrou, não foi dentro do lugar santo, nem no lugar santo dos santos, ele entrou no pátio que era destinado aos judeus, só que ele foi com ele um grego. E isso foi motivo dele ser acusado, um dos motivos da sua prisão. Tamanha era essa barreira, que era não somente uma barreira cultural, mas também era uma barreira que se expressava de forma física no templo, limitando o acesso dos gentios à presença de Deus. Mas, irmãos, como falei, as profecias, primeiro tópico que eu coloquei aqui para a gente passar e a gente perceber como Cristo trabalhou a expansão da visão transcultural dos seus apóstolos para quebrar a barreira de separação que existia naquele tempo. Primeiro, nós podemos contar com as profecias messiânicas. As profecias como Isaías capítulo 9, versículo 6 ao 7, assim fala: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento do seu governo e paz não haverá fim. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Então foi profetizado pelos profetas que o governo do menino que haveria de nascer da virgem, que receberia o nome de maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da paz, Deus forte, o governo dele teria alcance e não teria fim, alcançaria todos os limites da terra, e o zelo do Senhor dos exércitos faria isso. Oséias capítulo 1, versículo 10 fala: no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Oséias capítulo 2, versículo 23, compadecer-me-eis dela que não obteve misericórdia, e eu direi, aquele que não era meu povo, tu és meu povo, e ele dirá, tu és meu Deus. Aleluia. As profecias que faziam menção ao Messias e ao seu governo já estendia a abrangência desse governo, não somente aos limites de Israel, mas a todos os povos. Aleluia. O sangue, o outro ponto que trabalha aí a expansão transcultural, e como o Messias era um Messias para todos os povos, o sangue, a sua genealogia, Jesus tinha sangue gentil correndo nas suas veias. Aleluia. No livro de Mateus capítulo 1, nós vemos a genealogia de Jesus, que basicamente só existe homens com exceção de 4 mulheres. E as 4 mulheres que o evangelista traz na genealogia de Jesus, são elas 4 mulheres gentílicas. A primeira delas, a Tamar, que foi mulher de Judá, era de uma família de Canaã, segundo Gênesis capítulo 38. Raabe, prostituta de Jericó, teve a honra de também entrar na genealogia de Jesus. Ruth, moabita, que casou com Boaz. E, por último, Betseba, que era da família de Urias, que também era gentil. Aleluia. Todas essas mulheres entraram na descendência, na árvore genealógica de Cristo, mostrando que o nosso Messias tinha o sangue gentil. Aleluia. Nós vemos também, irmãos, Deus construindo essa expansão, essa derrubada desse muro, movendo o coração de 3 reis magos no nascimento de Jesus. Os gentios foram os primeiros a reverenciar Jesus em seu nascimento. Assim registra Mateus capítulo 2, versículo 1, onde 3 reis magos vieram do Oriente, trazendo ali todo tipo de presentes e suprimentos para Jesus. Aleluia. Na época da perseguição de Herodes aos meninos que nasceram em Belém, o Senhor
trouxe o seu filho ao Egito, e o Egito serviu de lugar de proteção, lugar de refúgio para o Messias, também ali reforçando a ligação do Messias com o povo gentílico. A própria mensagem de João Batista, quando lá em Lucas capítulo 3, versículo 3 ao 6, ele fala, a Bíblia, ele faz menção à profecia de Isaías, quando diz: voz do que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor, endireitai as veredas, todo vale se encherá. Todo vale, todo local rebaixado, os gentios estavam rebaixados, os gentios estavam humilhados, os gentios estavam distanciados. A profecia dizia que o vale se encherá. E ao passo que os montes que estavam elevados, que estavam soberbos, que estavam pensando que eram, por ser filhos de Abraão, eram grandes coisas, eles seriam abaixados, eles seriam nivelados. Essa foi a missão de João Batista, aleluia. E se encherá todo monte e outeiro, o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos acidentados se aplanarão, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Então, este era o chamado de João Batista, preparar o caminho do Senhor, para que não somente o povo judeu, mas toda a humanidade veja a salvação de Deus. Por isso, João Batista tratou de rebaixar os montes, falando duramente contra os filhos de Abraão, que se gabavam da aliança de cima, da aliança abrâmica. E assim no capítulo 3 de Lucas, versículo 8 e 9, João Batista fala: produzir frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos Abraão por pai. Pois eu vos digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então João Batista já começa a anunciar, desfazendo os montes altos, anunciando que das pedras que não serviam de nada do povo gentio, dessas pedras podiam ser levantados filhos a Abraão, e que aqueles que se gabavam dentro das promessas da aliança abrâmica, da linha de cima, que eram povo de Deus, que eram filhos de Abraão, eram chamados à mensagem do Evangelho de arrependimento e fé. João Batista apresentou ali, tanto para os judeus quanto para os gentios, uma possibilidade de entrar no reino dos céus através do arrependimento e da fé. Aleluia! Glorificado seja o nome de Jesus. Outro fator intrigante no ministério de Jesus é a escolha dele de iniciar o seu ministério na Galileia. E conforme a descrição de Mateus capítulo 4, versículo 15 ao 16, nós vemos o evangelista falando Galileia dos gentios. Por que Galileia dos gentios? Porque a Galileia, ela estava na sua fronteira ao norte, estava muito próximo da Síria. Na sua fronteira ao leste, estava muito próximo de Decápolis, terras gentílicas, e também era vizinha da Samaria, dos samaritanos. E a própria Galileia, por ter ali uma cidade portuária de Cafarnaum, era uma cidade que tinha muitos gentios morando dentro dela, era um povo misturado, aleluia. E assim transcreve a palavra de Deus em Mateus capítulo 4, versículo 15 e 16, a terra de Zabulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que estava em trevas viu grande luz, e aos que estavam na região da sombra da morte, raiou-lhes a luz. Glória ao nome do Senhor Jesus. E para vocês terem ideia, irmãos, do quanto foi significativo o início do ministério de Jesus, na derrubada desse muro de separação entre os judeus e os gentios. Observemos a transcrição bíblica do versículo 23 ao 25 de Mateus capítulo 4, diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos os tipos de doenças e enfermidades entre o povo.
a sua fama se espalhou-se por toda a Síria. E traziam-lhes todos os enfermos e acometidos de várias doenças e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curava. Olha o que a Bíblia diz, que a fama de Jesus, por a Galileia ser vizinho da Síria e de Decápolis, a fama de Jesus alcançou essas regiões gentílicas, e dessas regiões toda espécie de enfermos eram trazidos no início ali do ministério de Jesus na Galileia, e todos eles eram curados. Jesus não fazia diferença entre os judeus e os gentios, e eles curavam as multidões que vinham da Síria e de Decápolis. O versículo 25 prossegue: seguiam grandes multidões da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e do outro lado do Jordão, confirmando aí que também da região de Decápolis, a região gentílica, grandes multidões vinham para buscar os sinais e as palavras de Jesus, e eram atendidos todos por ele. Aleluia. Outro fator intrigante na quebra dessa grande separação entre o povo judeu e o povo gentil é o episódio, o célebre episódio do centurião romano, registrado no capítulo 8 de Mateus, versículos 5 ao 13. E percebam, irmãos, que os judeus se aproximam de Jesus e intercedem a Jesus por ele, falando: olha, Senhor, ele é romano, mas ele merece. Os outros romanos não merecem não, mas esse aqui merece, porque ele é amigo do povo judeu. Ele ajudou a construir a sinagoga. Então eles eram facciosos, eles julgavam quem mereciam e quem não mereciam se aproximar de Deus. Mas só que quando aquele homem chega diante de Deus pedindo ajuda a Jesus para o seu servo que estava moribundo, Jesus disse: tá bom, eu vou. Ele disse: não, porque eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. Eu sou um homem de autoridade, sobre mim tenho servos, eu estou sujeito à autoridade e também lidero muitas pessoas, dou ordem para eles, vão e eles vão, vêm e eles vêm, e eu creio que tu tens autoridades e basta apenas uma palavra tua e o meu servo será curado. Quando Jesus escuta essa expressão de fé, ele fala: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel eu vi tão grande fé. E ali ele não perde a oportunidade de destacar para os seus discípulos uma grande lição transcultural. Ele se volta para os discípulos e diz, versículo 11 e 12 do capítulo 8 de Mateus: eu, porém, vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, nos reinos dos céus. Os filhos do reino, porém, serão lançados fora, nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dente. Aleluia. Outra parábola muito conhecida também de Jesus, que ele trabalha a mesma temática, é a parábola da grande ceia, em que os convidados se esquivaram, cada um com seus motivos, cada um com suas desculpas. Então o dono daquela ceia manda chamar os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos, para que fique cheia a sua casa, simbolizando também ali, mais uma vez, a presença do chamado do povo gentil. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Nós observamos também Jesus trabalhando e derrubando esse muro de separação, com o carinho que ele expressava para com o povo samaritano. Não foram uma nem duas vezes em que Jesus carinhosamente tratou de destacar a fé e o valor do povo samaritano. Certa vez ele contou uma parábola do que seria amar o seu próximo, e ele escolhe ali a figura do samaritano para ser aquele bom homem que socorreu aquele pobre necessitado que estava à beira do caminho, a despeito dos filhos de Abraão, dos filhos da promessa, do levita e do sacerdote, que passaram de largo, não ligando, não se importando com a linha de baixo da promessa da aliança abrâmica, de ser uma bênção, de abençoar os outros povos. Mas Deus traz ali à tona para os seus discípulos a nobreza e o valor do bom samaritano. Certa vez, Jesus
cura 10 leprosos em Lucas capítulo 17, versículo 11 ao 19, mas ele observa que apenas um dos 10 voltou para agradecer. E quando ele observa aquele que voltou para agradecer, ele pergunta, onde estão os 9? Não foram 10 os que eu curei? Porque só voltou um. E o que voltou, preste atenção, não tinha judeu lá entre os 10? Tinha, não tinha? Porque só voltou o samaritano. Cadê os filhos de Abraão? Porque só o samaritano voltou. Então Jesus sistematicamente trabalhou na expansão da visão transcultural dos seus discípulos e na derrubada desse muro de separação que existia entre eles e o povo gentil e o povo samaritano, ao tratar ali com a mulher samaritana de forma tão carinhosa, de forma tão amorosa, trazendo salvação, trazendo a água que jorrava para a vida eterna ao seu coração. Jesus chama a atenção dos seus discípulos em João capítulo 4, versículo 35, e manda ele erguer os olhos, e diz, erguei os vossos olhos, vede lá. E lá vinha a mulher samaritana com os habitantes daquela aldeia, porque ela anunciou tudo que Jesus tinha feito, e chamou eles para ver e conferir se não era porventura o Messias, e o povo vinha curioso, na expectativa de conhecer esse que a mulher samaritana estava falando. Então Jesus chama os seus discípulos num momento de aula transcultural, e diz, olha, parem todos do que estão fazendo, ergam os vossos olhos, vejam lá, aquela multidão que está vindo ali. Não dizeis vós que faltam 4 meses para a ceifa? Erguei os vossos olhos, eis que os campos já estão brancos para a ceifa. Epa, peraí, mestre, campo branco? Eles não são filhos de Abraão, eles não são judeus, são pior do que os gentios, são samaritanos. Não, para mim é campo missionário. Para mim é campo, é vida, são almas que precisam ser conquistadas. Esse muro precisa ser derrubado. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Outro fator intrigante, irmãos. Jesus em Nazaré. E aqui eu vou abrir a minha Bíblia para acompanhar com vocês. Lucas capítulo 4, versículo 16. Assim narra a palavra de Deus. Do 16 ao 30, essa passagem está. E quando Jesus chegou em Nazaré, ele foi para a sinagoga, e ele abriu o livro do Senhor em Isaías, e começou a ler, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me a proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando ele leu esse texto, que era um texto típico do anúncio do Messias, ele fala e diz, hoje se cumpriu esta parte das Escrituras em minha vida. Dessa forma, ele estava se identificando como o Messias, aleluia. E eu já vi algumas pessoas comentando esse texto bíblico, que fala que o povo de Nazaré pegou pedras e queria matar Jesus, empurrando pelo precipício, se revoltaram por causa dessa declaração de Jesus. Mas não é exatamente isso que a transcrição bíblica ensina. Você pode observar que depois dessa declaração de Jesus, no versículo 21, que ele diz, hoje se cumpriu esta escritura que acabaste de ouvir, o versículo 22 fala que todos falavam bem dele, se maravilhavam das palavras da graça que saíam de sua boca, e diziam, não é este o filho de José? Então, até esse momento, eles estavam maravilhados, porque eles eram o filho de José, que saiu entre eles. Mas existia um sentimento que estava no coração do povo de Nazaré, que Jesus não compactuou. O sentimento deles era, ele fez milagres na Galileia, nas cidades da Galileia, alcançando muitos miseráveis gentios, muito mais milagre ele vai ter que fazer aqui em Nazaré, porque nós somos filhos de Abraão. Mas ele não alcançou tanto gentio, ele tem que fazer muito mais milagre aqui. Como Jesus entendia e discernia o que se passava no coração dos homens, veja o que Jesus falou, combatendo
este muro preconceituoso, esse muro de separação. Veja o que ele falou. Sem dúvida, me direis este Provérbios: médico, cura a ti mesmo. Faze também aqui na tua terra tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Continuou ele: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Em verdade vos digo, muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando do céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de modo que em toda a terra houve grande fome, e nenhum deles, porém, foi enviado a Elias, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. E muitos leprosos haviam em Israel, no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, Ciro. Então Jesus rompe, destrói mais um punhado de tijolo desse muro de preconceito, de separação, esse muro de religiosidade, de exclusividade religiosa, de se achar no direito de receber as bênçãos na frente dos gentios. E ele cita que Deus já agiu, tirando o pão dos filhos e dando aos cachorrinhos, como eram tidos naquele tempo, não somente na época do ministério dele ali na Galileia, mas também na época do profeta Elias, com a viúva de Sarepta, e na época do profeta Eliseu, com o Naamã, Ciro, leproso. Aquilo foi motivo de revolta. Foi esse o motivo, foi um motivo transcultural. Foi um motivo deles não aceitarem Cristo destruir o muro. Eles se levantaram para expulsar Jesus da sinagoga e de tirar sua vida, empurrando no precipício. Mas ainda não havia chegado a hora do Messias, e eles saem incólume entre eles, sem ninguém poder fazer nada com eles. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Outro episódio, irmãos, a purificação do templo. Nós temos ali Jesus chegando em Jerusalém, não somente na Galileia, ele tentou romper com essas barreiras transculturais, mas quando ele chegou no templo, ele se deparou com um templo que tinha ali um espaço demarcado, um espaço em que somente os gentios podiam se aproximar naquele local, chamado Pátio dos Gentios, como eu já falei outrora. Só que o Pátio dos Gentios estava ocupado por cambistas, por negociantes, por covis de salteadores, de forma que os gentios, ao chegar no pátio, já estava o pátio todo ocupado, não tinha um local para os gentios. Então Jesus se dignou no seu espírito, e quando foram questionar ele por que ele tinha derrubado aqueles cambistas, ele fundamentou a sua ação, dizendo: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, vós a transformais em covios de ladrões. Ele fez menção ao texto de Isaías, capítulo 56, versículo 3, 6 e 7, quando fala: quando o estrangeiro ouvir falar do meu nome, e vim reverenciar, e vim me buscar, ele terá um lugar no meu templo, as suas ofertas serão recebidas, eles terão um lugar e não deverão ficar à parte, eles terão um lugar no meu templo. Aleluia, glória a Deus. E por fim, irmãos, nós temos um intrigante episódio da mulher Ciro-Fenícia, que se encontra ali em Mateus capítulo 15, versículo 21 ao 28, onde a mulher clamava: filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está terrivelmente endemoniada. Jesus, querendo provocar e testar os seus discípulos, finge que não escuta. Então os discípulos insistem com ele: mestre, despede essa mulher, despede essa gentílica, porque ela vem clamando e está importunando todos nós. Então Jesus, cansado de tentar derrubar esse muro, ele muda a forma de atuação,
E ele então decide encapuzar-se, se vestir da couraça dessa religiosidade, para mostrar aos judeus como é fútil este pensamento. E ele fala: olha, mulher, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Aí então aquela mulher se lança aos seus pés e se humilha. Ah, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E Jesus mais uma vez fala: não é bom, mulher, pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Então ela fala: ah, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então Jesus, na expectativa de uma resposta positiva daquela mulher, solta na sua expressão uma expressão de entusiasmo e fala: ó mulher, grande é a tua fé, seja feita para contigo como tu desejas. Acerca dessa passagem, irmãos, nos meus primeiros anos de vida cristã, quando eu li as Escrituras, eu tive muita dificuldade de compreensão desta passagem, porque é uma ruptura. Nós vemos ali Jesus agindo em vários episódios com um desafio de derrubar a muralha que separava os dois povos. E nessa passagem ele vem reforçar a muralha para mostrar para os discípulos quão fútil é esse tipo de pensamento. E para destacar esse entendimento, eu cito mais uma vez aqui a página 142 do livro Fator Melquisedeque, está no slide. Eu vou ler o que ele fala. Cachorros era um insulto reservado para os judeus aos gentios, especialmente aqueles que tentavam invadir a privacidade e o privilégio religiosos deles. Em outras palavras, Jesus completa agora sua insensibilidade e inconsistência anteriores com outra coisa ainda pior: crueldade. Ou seja, as palavras de Jesus começaram a transparecer exatamente o sentimento preconceituoso da época, que era insensibilidade e crueldade. E mostravam uma profunda inconsistência com todos os episódios que ele trabalhou para derrubar essa muralha de separação. Note também, segue a citação, note também que as palavras de Jesus estão em direta contradição com a linha de baixo da aliança abrâmica. Seria realmente o Salvador do mundo falando? Sem dúvida. Os discípulos acharam sua referência pertinente, perfeitamente adequada à ocasião. Mas justamente quando o peito deles estava inflamado de orgulho racial, a mulher cananeia deve ter percebido um brilho especial nos olhos de Jesus e compreendeu a verdade. Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus responde: ó mulher, grande é a tua fé. E disse alegremente Jesus: faça-se contigo como queres, o teu pedido será atendido. Ele não estava sendo caprichoso, ele era isso que pretendia fazer o tempo todo. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Então Jesus encampa ali aquele pensamento preconceituoso. O coração dos discípulos se enche de orgulho racial, despede ela mesma, mas de repente Jesus brada de um júbilo de louvor e diz: ó mulher, chegou onde eu queria, grande é a tua fé, faça-se conforme tua vontade. Aleluia. Ali ele estava dando um tapa sem mãos nesse pensamento preconceituoso, os filhos, e ele que já tinha curado vários, centenas, dezenas de pessoas de Decápolis, da Síria, como já foi lido e apresentado para vós. Aleluia. Glória ao nome do Senhor.